Boa noite, irmãos e irmãs. Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dar boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui, aos nossos irmãos da congregação, já não mais congregação. E esse culto hoje é um culto de unificação, a qual nós assim colocamos, eu e o pastor Tiago, pensamos assim. E nós hoje, com esse culto, nós estávamos conversando com ele, que a gente não tem mais esse negócio de eles e nós, somos somente nós a partir deste momento. Amém? E assim também, louvores a Deus, né, por estar recebendo também aqui esse coral maravilhoso, da primeira igreja, o pastor Uziel, né, presbítero também? Não, só Regente Uziel, com certeza um trabalho maravilhoso, já ouvi outras vezes, né? Mas queremos dar graças a Deus por esses irmãos. E também, nosso presidente do presbitério, que está conosco, o pastor Jones, que está aqui com a gente. Também o irmão Odilon e Esther, né? São fundamentais aqui na vida, foram fundamentais na vida da congregação. E também, como eu falei para eles, agora também já fazem parte daqui da IPI Novo Horizonte. Nós agradecemos a Deus, também ao conselho da primeira IPI, vice-presidente aqui, Renato, está conosco, já esteve conosco em outro momento, o presbítero Elias também, que tem nos acompanhado aí nesse momento de integração. Então é um momento maravilhoso esse momento, e que a gente está dando graças ao Senhor e à vida de cada um dos irmãos. O pastor Adilson, que também está aqui conosco, será o pregador da noite, e que também é um dos mentores, junto com o presidente do presbitério, no momento, né, que pensaram em relação a essa unificação. E a gente está realmente com um espírito de gratidão, de louvor e de adoração ao Senhor. Eu quero usar um texto da palavra do Senhor, antes de passarmos para o Corão, que é o texto de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. A palavra diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Muitas vezes, no momento desta unificação, momento onde uns não conhecem o outro ainda, e no coração da gente fica assim: mas não vai dar certo, uns, mas isso, mais aquilo, né? Outros, não, ótimo, realmente vai dar certo. Mas em todo momento na vida comunitária, é justamente momentos em que nós temos, de cuidar um do outro, e que nesse cuidar muitas vezes também aparecem dificuldades. Vamos ter dificuldades, com toda certeza, como toda a igreja, como a primeira igreja, que está muito consolidada, também os tem. Eu acho que o que tem que permear o nosso coração é esse sentimento que o mestre nos ensinou. Se cada um de nós, na vida comunitária, colocar no nosso coração que o nosso objetivo é ser igual ao mestre, que nós não estamos numa igreja, numa comunidade, a não fazer outra coisa, a não servir o outro. Se o nosso coração for que cada vez que eu venho para a igreja, na comunidade, eu quero ser o exemplo de Jesus, meu coração não vai ter problema se eu não for reconhecido, se alguém não me cumprimentou, porque eu estou ali para servir e ser o exemplo de Jesus. Se Ele lavou os pés dos seus discípulos, Ele quer que nós façamos o mesmo, ou seja, tenha no coração sempre o sentimento de servir. Se nós formos uma comunidade de servos, com toda certeza, nós vamos ter minimamente os problemas que nós geralmente temos quando o nosso eu quer imperar e queremos ser servido em vez de servir. Então que Deus nos ilumine. Esse é um momento abençoado, é um momento que
Eu e o pastor Tiago temos orado, temos conversado juntos já, e a gente tem sentido realmente que isso é de Deus, e que nós vamos fazer justamente isso, tentar sermos o exemplo também de pastores que servem o rebanho. Então que Deus nos abençoe e que este momento seja um momento para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos orar em nome de Jesus. Quero te dar graças, Senhor, por este momento em que nós estamos aqui reunidos para te cultuar, ó Deus, para te louvar, para aprender da sua palavra, Senhor, que o nosso objetivo é ser o exemplo do Senhor, ó Deus. Aquilo que o Senhor viveu aqui entre nós, ó Pai, em relação aos seus discípulos, e agora aqui entre nós também, porque cremos na sua presença junto de nós, ó Deus, vai fazer com que essa comunidade seja fortalecida, Senhor, para que nós possamos crescer, ó Deus, numericamente, mas acima de tudo crescer na comunhão com o Senhor e na comunhão uns com os outros. Assim, Senhor, esteja nos dando todo este momento deste culto, os louvores, as orações, as palavras, a palavra do pastor Adilson, para que edifique o nosso coração, para que a nossa vida seja uma vida de colocar realmente diante do teu altar, ó Pai, e viver para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver dessa maneira. E agora, Senhor, aceita o louvor e a adoração da tua igreja que aqui está reunida neste momento. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Amém. Vou pedir para a igreja, com a licença do nosso pastor, colocar de pé. Nós vamos estar nesse ambiente de adoração, como você adentrou nesse santuário, a casa de Deus. E para nós, o coral da primeira IPI é uma honra, uma alegria participar dessa noite tão histórica para nós, né? Onde nós temos aqui a igreja de Novo Horizonte, não é isso? E a Santa Felicidade unindo-se em um só propósito. E nós sabemos que tudo é por Ele, tudo é para Ele. E dessa forma, do jeito que você está, nós vamos estar adorando o Pai, porque o Pai tem movido os nossos corações, o Pai tem incomodado os nossos corações para estar debaixo da vontade dEle, e que tudo que venhamos estar fazendo nessa noite, que prevalece a vontade de Deus para essa igreja, para nós, para a cidade de Maringá. Nós vamos estar cantando esse louvor assim, ó. É um louvor congregacional, o coral vai estar nos ajudando, mas a igreja também vai estar cantando, amém? Todos. Ele é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome.
presença, Deus. Agradecendo a Ti, Jesus, pelas honras. Amém, louvado seja o Senhor, pode sentar. Nós queremos também neste momento, a palavra do Senhor nos diz que a quem honra, honra. E nós queremos ter esse momento de honra, louvar a Deus e agradecer ao Senhor pela vida do nosso irmão Dilon, externo. E aí nós vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar os nossos conselhos aqui, depois vou passar a palavra ao pastor Tiago, conviveu, que vai estar tendo uma palavra e temos um momento aí de reconhecimento e de louvor a Deus pela vida desses irmãos. Então vamos pedir que o nosso conselho, nosso irmão Aparecido, o presbítero Aparecido, está aí, estava correndo lá atrás, o irmão Danilo e o nosso irmão Rafael, que está aqui à frente, que venham aqui à frente conosco, o presbítero Renato também lá da primeira igreja, e o presbítero Elias. Márcio está aqui também? Márcio, Leandro e mais Ribamar. Ok, irmãos. Tá certo. Então, pastor vai estar dirigindo isso. Boa noite, irmãs e irmãos. Graça e paz. Que noite feliz, que noite festiva. Eu louvo a Deus por essa igreja estar cheia, né, pastor? Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui conosco hoje, festejando esse momento
E essa é a palavra. Esse momento é um momento festivo na presença de Deus e na presença da igreja, que agora realmente é uma só. Não existe mais uma congregação ou uma sexta igreja. Existe uma única igreja que está reunida na IPI Novo Horizonte para glorificar a igreja de Jesus na face da terra. Amém? Você crê assim? E eu queria conduzir então por esse momento de honrar algumas pessoas que participaram da história da congregação de Santa Felicidade. E eu vou chamar vocês aqui, começar aqui pelo Odilon e Esther. Sejam com a gente aqui, Odilon e Esther. Uma salva de palmas. Quero chamar aqui também o pastor Rodrigo Dalla Costa e a Carol, que veio aqui. Pastor. E também o pastor Matheus Machado e a sua esposa Natália. Igreja, conselhos, pastor, irmãos, vocês foram chamados aqui para ser honrados na presença da igreja e do Espírito Santo de Deus, porque através de vocês a gente também está aqui hoje. A gente crê que tudo que o Odilon Esther plantou, o Sr. Mateus, eu tenho alguns testemunhos de conversão através de sermões que você levou lá na congregação e da força que sua família teve lá. Glória a Deus pela vida de vocês. E pastor, pouco tempo antes de o Senhor me mandar para lá, é vocês que estavam fazendo esse papel. E a gente só tem mensagens de carinho a respeito de vocês. E a igreja está muito feliz com tudo que vocês fizeram lá na congregação, por cada vida, muito que provavelmente, se não fosse pela vida de vocês 6, muitos do que estão aqui hoje não estariam não. E a gente glorifica a Deus pela vida de vocês. Eu quero chamar o presbítero Renato Dalla Costa, pai do pastor Rodrigo Dalla Costa e vice-presidente da primeira IPI de Maringá, para fazer essa oração de gratidão por vocês. Vamos orar. Eu queria, muita gente hoje, se eu falar o nome das pessoas que foram bênçãos lá, a gente vai esquecer de alguém, talvez magoar alguém, mas ela foi feita lá de muitas pessoas. Mas eu queria que nesse momento a gente trouxesse uma pessoa aqui, por favor, representando todos eles. Por favor. Rodrigo Stangrete. Do Rods. 18 anos, ele cuidou. Esposa, Priscila e o Pedro Miguel. 18 anos ele fez o louvor lá naquela igreja. 18 anos. Todos os domingos. Bênção de Deus. Amém. Amém. Eu glorifico realmente a Deus pela vida do Rods, onde a gente passou a tarde inteira aqui para prover o som e toda a estrutura aqui para o coral. Você, além de um amigo, é um servo fiel de Senhor Jesus. Eu sou muito feliz de ser seu amigo e da gente estar junto nessa caminhada. Deus te abençoe. Obrigado. Preciso mencionar a irmã Solange, que está antes de mim, Lucílio, Priscila, família, Oséias também, muita gente. Vocês são muito amados. Glória a Deus. E o Rosa está representando todos vocês. Amém. Meu irmão. Vamos orar. Pai querido, nós te somos gratos, porque ao longo de tantos anos, Pai, o Senhor começou ali com um projeto de novo, onde
crianças, pré-adolescentes, adolescentes, começaram, Pai, a ser discipulados nos teus caminhos, e ao longo desse tempo, Pai, louvamos pela vida de todos aqueles que ali trabalharam, aqueles que fizeram o serviço mais simples, Pai, até aqueles que pregaram a tua palavra, porque tudo o que foi feito ali, nós não sabemos os frutos, Pai, mas muitas e muitas pessoas foram alcançadas para o Senhor, graças ao trabalho de todos esses servos. Esses que estão aqui à frente, Pai, são merecedores de toda a honra que nós pudermos dar a eles, Pai. Mas acima de tudo, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos deu pessoas, o Senhor colocou ali pessoas, famílias que estiveram trabalhando, servindo, mas tudo para a honra e glória do teu nome, Pai. Por isso nós te louvamos, Senhor, e que queremos, Pai, que agora, juntos aqui na sexta igreja, Pai, eles possam continuar frutificando, pois sabemos que o que importa são que as pessoas sejam alcançadas, sejam discipuladas e se tornem, Pai, pessoas diferentes na comunidade. Sabemos que somente o teu Evangelho transforma as pessoas, e te somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessas vidas, nas nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, Pai, que oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Obrigado, conselho. Deus abençoe vocês, meus filhos. Amém. Vamos ficar todos de pé para dar continuidade nesse momento de louvor através do coral da primeira IPI de Maringá. Meus irmãos, nós vamos estar cantando 3 louvores agora. Vou pedir para a igreja ficar sentada mesmo, nesse primeiro louvor. Talvez vocês não conheçam, mas esse coral que está aqui na frente veio, em nome de Jesus, abençoar essa igreja. Porque nós estamos diante de um Deus que é vencedor. E essa igreja, através de Jesus Cristo, é uma igreja vencedora. E não se trata apenas de performance. Aqui não existe um coral que vai se apresentar. Nós queremos adorar, nós queremos dar honra e glória ao nosso Deus. Sei que você não conhece o louvor, mas com seu coração aberto, contemplando a letra, adore o Senhor aonde você estiver, amém?
pensar no privilégio que nós temos de poder declarar que Jesus é vencedor. E essa vitória Ele conquistou na cruz, nos dando livre acesso para adorá-lo. Então não há melhor maneira de poder presenciar, de poder sentir a manifestação da presença de Deus em adoração. Então eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos, cantar em louvor ao Senhor, meditar na letra dessa canção. Jesus, Ele está aqui e você tem livre acesso para poder adorar de coração, em espírito e em verdade. Messias
agora a última canção. Essa canção ela expressa a santidade de Deus. E olhando para nós como servos, pessoas que foi comprado pelo sangue de Jesus, Deus quer de nós também e ver em nós também essa santidade, não por nós mesmos, mas pela graça que é derramada sobre nós. De nós mesmos talvez eu nem estaria regendo hoje aqui. Depender de mim mesmo, eu não teria nem condições de cantar esse louvor. Mas essa atmosfera de adoração, de louvor, entrando na presença do Pai, Ele à destra do Pai, contemplando esse louvor nesta noite, a graça derramada sobre a minha vida, a graça derramada sobre a vida da igreja, sobre a vida do coral, isso nos dá condições de adorar, não por nós mesmos, mas pela graça, pela santidade de Deus. É o louvor que nós iremos cantar. Pode ficar de pé, talvez o refrão você conheça, amém? Os que se foram e os
palmas, louva ao Senhor. Eu vou abençoar o culto. Glória a Deus para sempre. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Neste momento nós vamos passar para o momento da palavra. Eu quero já chamar o pastor Adilson. A irmã Eliane, a esposa, né? Deus abençoe. E eu quero dar graças a Deus pela vida do pastor. O pastor tem sido um bom amigo. Todas as vezes que eu precisei do pastor para conversar, ele estava pronto para me atender. Então, esse tempo que a gente tem convido de presbitério, né, a gente tem sentido esse carinho, esse afeto, esse cuidado da parte do pastor. Então, é uma alegria imensa tê-lo aqui conosco, principalmente neste momento, trazendo a palavra do pastor. Chamar o pastor Tiago, né? Ele vai estar orando neste momento, também orando para ele, pelas crianças também, né, Tiago? Queria chamar aqui as crianças e também as professoras que vão ministrar. Vamos orar com elas e por elas. Também a vida do nosso irmão, do nosso pastor Adilson, que vai conduzir a mensagem ao nosso coração nesse momento. Chamar aqui as professoras Tia Elô, Tia Rosemary, Tia Giovana e todas as crianças. Olha muita criança. Graças a Deus. Amém. Pai Santo, obrigado por esse momento. Obrigado por esse momento de continuidade do culto ao Senhor, agora na linguagem das crianças. As crianças a qual o Senhor chama para te adorar. A palavra diz que é da boca daqueles que ainda mamam no peito que o Senhor extrai o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. E nós cremos que esse momento é um momento santo na tua presença. Unja, capacita, cuide das professoras que vão ministrar. E também quero te agradecer pela vida do pastor Adilson, servo de Jesus, que está aqui hoje para falar da parte de Deus ao coração dessa igreja. Senhor, abençoa a vida dele, que nós possamos, Pai, sair daqui transformados pela tua palavra através da boca do teu servo, o pastor Adilson. Obrigado pela vida dele, obrigado por estarmos todos juntos reunidos na sua casa para te adorar. No nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem sair e acompanhar. Pastor, obrigado. Queridos, graça e paz em nome de Jesus. Uma alegria imensa. Nós estamos ouvindo muito essa palavra hoje. E na verdade é o verdadeiro dom, né? É o dom da alegria, da bênção de Deus sobre nós. Reverendo Edson, muito obrigado, querido, pelo amor, pelo carinho. Você fala, é você que é um amigo, você que é um irmão amado demais. E eu quero registrar aqui minha gratidão a Deus por sua vida. Pastor Tiago, gratidão a Deus por sua vida, gratidão a Deus, amados, pelo convite para ministrar a palavra. É uma honra, verdadeiramente uma honra para o meu coração estar aqui com vocês nessa noite. Na verdade somos né? Somos uma família. Estar aqui com esta igreja que se reúne aqui, a IPI do Novo Horizonte e a IPI lá do Santa Felicidade, a congregação. Hoje é um dia especial mesmo, né? Que fica na história, registrado na história da igreja. Nós não vamos nos esquecer. As gerações saberão desse dia. Muitas pessoas mencionarão esse dia como um dia que o Senhor realizou. Ele fez uma grande obra com um grande propósito. Irmãos, eu me lembro, está conosco o nosso presidente do presbitério, Reverendo Jones, aqui com a família, né? Com a Tati, a Kézia, o Abner também. Eles estão aqui, a família está aqui. E eu me lembro um dia, o Reverendo Jones me ligou e ele disse: quero te falar uma coisa, se você não concordar, está tudo bem, fica só como ideia, mas o que você acha das duas igrejas, do IPI Novo Horizonte com Santa Felicidade? Ele é presidente, nosso presidente, né, o presidente do presbitério, formaram uma igreja, se fortalecerem, caminharem juntos. No momento eu falei assim, acho que não sei, acho que não senti muita paz assim, entendeu? Falando aqui, né? E o tempo foi passando e o Senhor foi trabalhando e a gente foi pensando, e eu creio que o Espírito Santo trabalhando, e de repente eu disse, puxa vida, pode ser algo extraordinário. Parabéns, senhor presidente, queridos pastores amados, nós estamos juntos na compreensão de que algo novo está acontecendo hoje
e que vai produzir muitos frutos para a glória do Senhor Jesus. Gratidão a Deus por todos os pastores que passaram aqui, né, lá no Santa Felicidade, e toda essa obra que tem sido realizada. Eu vou para a palavra e quero ser muito breve aqui, e eu quero chamar os irmãos para abrirem as escrituras comigo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, e eu quero chamar os irmãos a se colocarem em pé, por gentileza e reverência à palavra do Senhor, e nós vamos ler 5 versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler do 1º ao 5º versículo. Diz assim, irmãos: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a nossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Feche seus olhos mais uma vez. Maravilhoso Senhor, nos reunimos no Teu nome nesta noite tão especial. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de adorar ao Senhor com o coral, com os irmãos. Obrigado, ó Deus, pelas vidas aqui presentes, ó Pai, adorando o Senhor numa noite festiva, marcante, uma noite de frutos e que, para a glória do Senhor, uma noite profética, que pelo Teu nome, bondade e graça, produzirá muitos frutos, hoje e para sempre. Obrigado pelos pastores, obrigado pelo pastor Edson, incansável servo do Senhor, pastor Tiago, homem de Deus, servo do Senhor, que batalham para que a obra do Senhor avance. Nós pedimos, Espírito Santo, passeia no meio de nós e ministra aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, queridos. Amados, nós estamos diante de uma carta, a carta aos Tessalonicenses, que foi escrita a uma linda igreja. E hoje nós estamos aqui, pastor Edson, diante de uma linda igreja. Uma igreja que foi muito forte, muito presente, muito atuante na sua época. A igreja de Tessalônica foi uma igreja exemplo para aquele tempo. E uma igreja que é exemplo para nós nos dias em que nós vivemos. Uma igreja que foi ensinada pelo apóstolo Paulo, mesmo Paulo não tendo ficado muito tempo em Tessalônica. Esta igreja era uma igreja que tinha uma fome da palavra, uma igreja que queria crescer no conhecimento do Senhor. E esta igreja tinha uma marca muito interessante. Essa igreja aguardava a volta de Jesus. Interessante a igreja de Tessalônica. Aguardava a volta de Jesus. E o grande tom dessa igreja, com respeito a esse tema, era o seguinte: como esperar a volta de Cristo? Como aguardar o retorno do Senhor? E eu estava hoje pensando nessas perguntas, e pensando que essas perguntas devem ser também as nossas perguntas. Como esperar o retorno do Senhor? Como esperar a volta do nosso Rei e Salvador? Tessalônica, irmãos, era uma cidade grega de considerável importância política, muito bem localizada geograficamente, ela estava bem posicionada, fundada no ano 315 a.C., conquistada pelos romanos, e no ano 168 a.C., tornou-se a capital da província romana da Macedônia. E ela, então, pela sua localização, pelo seu posicionamento, ela servia a Tessalônica como um eixo político
um eixo econômico e ficou conhecida como a mãe de toda a Macedônia. Quando Paulo atuou nessa cidade, ela tinha os seus 200.000 habitantes. Já era uma cidade grande, ali naquela época. Hoje, toda a região metropolitana da cidade, que hoje é chamada Salônica, passa de 1 milhão de habitantes. O apóstolo Paulo, ele foi para essa região, para a região da Macedônia, por ocasião da sua segunda viagem missionária. Paulo não queria ir para a Macedônia, Paulo queria ir para a Ásia. Se lembra desse texto? E a palavra diz que o Espírito Santo veio até eles e tem uma palavra, e é a seguinte, diz o texto em Atos 16, de 6 a 10, o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, lembra desse texto? Na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, diz a palavra, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para que anunciemos o Evangelho, nos chamado para anunciar o Evangelho naquele lugar. Eles vão então nessa direção. Agora eles estão indo na direção da Macedônia, e eles chegam na cidade de Tessalônica, depois de andarem 170 quilômetros de onde eles tinham vindo, que era Filipos. E lá em Filipos, Paulo e Silas tinham sido presos, porque eles foram instrumentos de libertação daquela jovem. E agora eles estão em Tessalônica, e eles começam a pregar, sabe onde? Na sinagoga. E eles estão indo às sinagogas, pregando a respeito de Jesus. E a história vai nos dizer que eles ficam 3 semanas, judeus começam a se converterem, uma multidão de gentios, essa vai sendo atingida pelo Evangelho. E então o que ocorre? Paulo, Silas, os companheiros estão sendo agora perseguidos, e os irmãos se reúnem e dizem a eles o seguinte: vão para o outro lugar. Sabe para onde eles vão? Para Bereia. Se nós tomarmos o capítulo 17 de Atos, nós temos o relato da chegada deles em Tessalônica, nós temos conhecimento do que ocorre ali, da perseguição que tiveram, e eles então, irmãos, notem bem isso, em tão pouco tempo, deixaram uma igreja maravilhosa plantada naquele lugar. 3 semanas. Essa igreja começa a avançar. Paulo teve que ir embora. E depois de um tempo, Paulo vai enviar Timóteo para Tessalônica para saber como está a igreja em Tessalônica. E ele recebe notícias de que essa igreja está muito bem. A igreja está crescendo. A igreja está avançando. Paulo então escreve esta carta que nós temos aqui, no ano de 51, da cidade de Corinto. E Paulo, como um pastor amoroso que é, ele está orientando esta igreja a permanecer firme no Senhor. Paulo começa essa carta, como nós vimos, com uma breve apresentação. E ele chama esta igreja, irmãos, olha que tremendo, uma igreja em Deus e no Senhor Jesus. Interessante, sabe por quê? Paulo está lembrando esta jovem igreja, uma igreja que está avançando, que o dono da igreja é o Senhor, que o dono da igreja é Deus, que o Senhor é o soberano da igreja. Paulo está dizendo, esta igreja é uma igreja em Deus, é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, com essa introdução, olhar com você nessa noite para as palavras seguintes, porque elas trazem marcas de uma jovem igreja,
mas uma viva igreja. E estas marcas, elas têm a ver conosco numa noite como essa. Numa noite festiva, numa noite de sonhos, numa noite em que os nossos corações ardem, numa noite em que nós olhamos para além desse momento, numa noite em que nós pensamos na nossa caminhada. Paulo, em primeiro lugar, o que ele vai dizer a essa igreja? Se você olhar no texto, gratidão pela vida da igreja. Damos graças por vocês. Se você olhar no versículo 2, damos graças pela vida de vocês. Amados, eu fiquei pensando hoje nessa atitude de gratidão. Logo no início, Paulo, Silas e Timóteo, eles expressam gratidão pela existência daquela comunidade. Nós precisamos parar e pensar nesse fato. Gratidão a Deus pela vida da igreja. Amados, o que significa a igreja nas nossas vidas? Sabe, pastor Edson, pastor Tiago, hoje eu fiquei pensando no valor de uma igreja. Pensando nesse momento, irmãos, nós estamos reunidos aqui, cantando, celebrando, os conselhos se reúnem, e nós sabemos que uma igreja, ela enfrenta muitas lutas, muitos desafios, muitas batalhas, mas se nós pararmos hoje e pensarmos no valor da igreja, no valor da igreja para as nossas vidas, não somente para um culto como esse, mas o valor da igreja no nosso dia a dia. Sabe o que eu fiquei pensando? O que seria da minha vida não fosse a igreja? O que seria da sua vida não fosse a igreja? Como seria o nosso casamento não fosse a igreja? Como seriam os nossos filhos não fosse a igreja? Como seria a nossa caminhada de fé não fosse a igreja? Paulo, apesar da perseguição em Tessalônica, ele está dizendo: damos graças ao Senhor pela igreja. Sabe, meus amados irmãos, não só como falamos pelos cultos, mas graças pelo encontro de casais, graças por um encontro de jovens, graças pelas crianças que estão estudando a palavra, saíram aqui para estudar a palavra, graças pelas reuniões de oração, graças pelo encontro de mulheres, graças pelo encontro de homens, graças pelo louvor, graças por vidas que servem. Quando nós chegamos hoje aqui, fomos tão bem recebidos por irmãos ali na porta, dando um presente para nós, e eu fiquei pensando, irmãos que servem, porque um dia o Senhor Jesus Cristo tocou nessas vidas e transformou os seus corações. Precisamos dar graças pela vida da igreja, porque a igreja é um lugar de salvação. Olhamos ali os presbíteros, com os filhos, olhamos nossas famílias na casa do Senhor, as gerações crescendo. Paulo está dizendo o seguinte: graças ao Senhor pela igreja em Tessalônica. E a minha palavra nessa hora é graças ao Senhor por esta igreja que se reúne neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor pela história desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor pela história do Santa Felicidade. Louvado seja o nome do Senhor porque conduziu até aqui. Nossos corações se enchem hoje de sonhos, porque irmãos mantiveram firmes, segurando no arado, não olharam para trás, a despeito de lutas, batalhas, dificuldades, continuaram crendo, olhando para o Senhor, autor e salvador da nossa fé. Irmãos, a igreja não é perfeita. A igreja tem lutas, como nós falamos, tem batalhas, nós temos o que melhorar, mas nós precisamos valorizar o que Deus tem nos dado. Precisamos agradecer pela obra que Ele tem feito no meio de nós. Essa gratidão é algo que produz frutos. A gratidão ao Senhor traz louvor aos nossos corações, traz alegria às nossas vidas e abençoa as gerações. Sabe o que eu fiquei pensando? Que nós podemos hoje parar numa noite como esta para agradecer a Deus que Ele tem feito nas nossas vidas na igreja. Nós temos tantas razões para agradecer, mas Paulo continua e ele vai dizer, além da gratidão,
ele destaca uma marca, mais uma marca. Essa gratidão no coração de Paulo, e agora ele vai destacar uma marca no coração da igreja. Ele fala de uma igreja que tem uma fé operosa. Uma fé operosa. A palavra grega para essa operosidade significa obra, realização. Tiago, amados, nós sabemos, pastor, da obra, do trabalho, da dedicação. Pastor Edson, sabemos da obra, do trabalho, a dedicação. Paulo está dizendo da operosidade, conforme os pastores também que passaram por lá, os pastores que trabalharam aqui, a operosidade da vossa fé. Nós não podemos chegar a ter fé se essa não for o quê? Operosa. Uma fé que realiza. A fé operosa é uma fé que não é uma fé tão somente de mente, uma fé que eu expresso em conceitos, mas uma fé que age. Essa fé operosa, ela se manifesta sempre, mesmo que as circunstâncias não sejam boas. Eu fiquei pensando no texto que diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro do Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. A fé operosa, irmãos, é uma fé que não desiste. A fé operosa não é aquela fé do momento. A fé operosa não é a fé da foto. A fé operosa é a fé que, a despeito das lutas, como o pastor Edson mencionou, a igreja passará por lutas? Sim. Nós enfrentaremos desafios? Sim. Mas a fé operosa não desiste. E eu quero chamar os irmãos, além da gratidão, a ter uma fé operosa. Quantas pessoas nessa região, quantas pessoas aqui perto de nós precisam conhecer do amor de Jesus, conhecer da graça do Senhor. Esta fé operosa, ela é manifesta na pessoa de Jesus. Nós aprendemos com Ele. Lembra quando Jesus vai passando com seus discípulos? Há um pequenino à beira do caminho, o seu nome é chamado Bartimeu. Jesus vai passando, Bartimeu significa filho de Timeu. Jesus está passando com a multidão, e ele está clamando por Jesus. As pessoas ao redor dizem: cala a boca, para de falar. Mas ele continua clamando. Irmãos, olhem bem aqui, Jesus para e manda chamá-lo. Aquele homem que estava ali, à beira do caminho, ele vai ser restaurado pelo Senhor. Os discípulos veem isso e aprendem. Mais tarde, Pedro e João estão chegando à porta formosa do templo. E tem um homem lá, olha só, eles aprenderam com Jesus a cuidar daquele que está à beira do caminho, a cuidar dos pequeninos, necessitados. Eles aprenderam com o Senhor. Essa é a fé operosa. A fé operosa não fica dentro de um templo cantando, exaltando, e não coloca a sua vida em prática, em obras, em manifestações do poder de Deus. Eles aprenderam com Jesus. Quando Jesus cura aquele homem, para aquele homem, um homem simples, mas Jesus para ele. E aí, quando eles estão chegando na porta formosa do templo, tem um outro homem que estende a mão para pedir uma ajuda. Pedro diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Essa é a fé operosa. Quero saber, pastores amados, eu sei que vocês têm operosidade na fé. E essa igreja que vamos colocar que nasce hoje, não é? É uma história, é um novo tempo, uma nova página.
ter a gratidão, ter a operosidade da fé em ação para a salvação daqueles que estão à beira do caminho. Mas em terceiro lugar, Paulo vai falar do amor que era ativo na comunidade. Olha o que Paulo fala do amor. Ele fala o amor abnegado. Amor abnegado. Nós aprendemos sobre a abnegação do amor em 1 Coríntios 13:5, quando lemos que o amor não procura os seus interesses. Esse é o amor abnegado. Irmãos, interessante porque João 3,16 diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui, irmãos, deu o seu Filho para morrer. Deu seu Filho para morrer. Entregou seu Filho para a morte, para ser pregado na cruz. Esse é um amor abnegado. Nós somos chamados a tirar os olhos de nós, das vantagens pessoais, dos benefícios para nós, e manifestarmos o amor do Senhor. A grande marca da igreja deve ser o amor de Jesus em nós. O amor de Cristo se manifestando na comunidade e através de nós, as pessoas que estão ao nosso redor. Quem é nascido de Deus ama. O amor, ele é irresistível. As palavras dos nossos lábios devem ser referendadas pelas obras das nossas mãos, por aquilo que nós fazemos. Não somos aquilo que falamos, mas aquilo que fazemos. Sabe, eu tenho sido tão desafiado a isso. Esses dias orado, Senhor, faz-me amar mais, manifestar o teu amor. Paulo está aqui nos ensinando de um amor abnegado. Amados, que o amor seja prática. Presbítero Elias, levando algumas informações, que a gente via também, o pastor Tiago falando da comunhão da igreja, se reunindo, tendo tempo juntos, comendo juntos. Queridos, comecem essa nova página com a marca do amor entre vocês. Todos aqueles que entrarem naquela porta possam sentir que essa é uma comunidade que ama. Ninguém pode resistir. Todo que entrar aqui. Eu me lembro de um exemplo na igreja em Rolândia, quando pastoreávamos lá. Irmãos, nunca vou me esquecer daquilo. A igreja começou a avançar. Recebemos muitas pessoas. E um dia, numa entrevista de um novo membro, e às vezes nós achamos que a pessoa se converte com a mensagem, né? Alguns sim. Mas nós estávamos entrevistando, e alguém perguntou para um moço, perguntou para ele assim: como você veio para a igreja? Ele disse o seguinte: um dia eu vim visitar essa igreja. Quando eu cheguei na porta, um irmão, e ele mencionou o nome do irmão, me deu um abraço. A hora que ele me abraçou, da maneira que ele me abraçou, eu disse: este é o meu lugar. Aí eu olhei e falei assim: mas não foi com o sermão que eu preguei? Ele falou: não. Foi com um abraço. Que essa comunidade tem essa marca do amor, um amor abnegado. E para terminar, eu quero concluir com o quarto ensinamento aqui desse texto. Paulo vai falar da firme esperança. Irmãos, a firme esperança sustenta a caminhada. Os servos de Deus são aqueles que perseveram até o fim, porque têm esperança. Sabe, irmãos, são os que mantêm os olhos fitos no autor e consumador da fé, sendo alimentados pela presença, sendo alimentados pela palavra, pela direção de quem nos fortalece. Irmãos, pela esperança em Cristo, nós atravessamos todos os obstáculos. Paulo fala àquela igreja tão jovem: vocês têm esperança, vocês têm fé, vocês olham para além das circunstâncias, vocês têm amor, vocês têm esperança. Se a esperança acabou, nós podemos voltar a ter esperança.
Estava pensando em tantas pessoas que desistem de um sonho, desistem de um casamento, às vezes de um filho, desistem de uma luta, mas a palavra diz que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, Ele restaura a esperança. O profeta Jeremias, quando Jerusalém estava num caos, Jerusalém estava numa situação muito difícil, sabe o que ele diz? Quero trazer, o que ele diz? Quero trazer o quê? O que me dá esperança. Que a esperança seja uma marca muito forte dessa igreja. O que Jeremias trazia à sua mente, ele dava esperança, as misericórdias do Senhor. Ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Antes de concluir, eu quero dizer que há esperança para esse tempo no povo que é chamado de povo de Deus. No povo que crê. Mas a igreja não caminha olhando para a esperança somente nesse tempo. Nós marchamos olhando para uma vida além desta vida. Há um cântico antigo, estava me lembrando, o pastor Edson diz assim: quando findar na terra, lembra esse cântico? O céu vai continuar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. O Senhor Jesus voltará para buscar a igreja. Queridos, enquanto é tempo, sejamos uma igreja cheia de gratidão, marcada pela fé, que nada roube a nossa fé, marcada pelo amor, marcada pela esperança. Nós estamos num tempo oportuno, com essa nova página que o Senhor abre, para marcarmos esta região, esta cidade, como uma igreja com estas marcas. Uma igreja com estas marcas, nada pode deter, nada pode segurar. É aquela igreja que levanta os olhos e diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Marchamos desta forma. Essa igreja tessalônica se tornou um exemplo, se tornou uma referência. E eu quero hoje, assim com muita humildade, e diante do Senhor, dizer a vocês, amados, dizer aos irmãos aqui presentes: esta igreja aqui pode ser uma referência da fé, da esperança, do amor e da gratidão, e escrever uma linda história de salvação de pessoas, de alegria dos irmãos. E todo aquele que passar aqui, entrar aqui, verá uma igreja viva, cheia da presença do Espírito Santo, e que marca as pessoas pelo amor de Deus que é derramado. Meus queridos, gostaria de orar. Quero orar com você. Sabe por quê? Aí você fala assim: vamos ter isso como igreja? Ok. Para que nós tenhamos isso como igreja, nós temos que ter isso na nossa individualidade. Fé, esperança, amor, gratidão. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Antes de orar, eu quero pedir a você que, com os olhos fechados, você sonhe com uma igreja linda, com muitas pessoas louvando, adorando, celebrando. Você pode ter uma visão de uma igreja assim?
esta igreja, pela graça do Senhor, vai escrever uma história assim. Deus vai usar a sua vida. Antes de orar, eu peço a você para falar com o Senhor, com gratidão por tudo que aconteceu e está acontecendo nesse tempo. E também que você possa orar, dizendo: Senhor, eu estou decidido, eu peço que o Senhor me conceda fé, quero manifestar o teu amor, a esperança, no mundo sem esperança, no mundo cansado, no mundo abatido, há uma comunidade cheia de esperança, que fala do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e eterno Deus. O que acontece nessa noite, aqui no Novo Horizonte, é maior do que os nossos olhos podem ver. Eu sei que o Senhor deu um plano. Eu sei que o Senhor sabe de pessoas que serão alcançadas por esta igreja. Eu sei de uma história bonita que começa. Senhor, enche os nossos corações de gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Derrama, Senhor, da tua fé, que nós enxerguemos além das dificuldades, do teu amor, que nós estejamos entrelaçados pelo amor abnegado, pela esperança, que nós tenhamos uma palavra de esperança para os vizinhos, para o bairro, para Maringá. E muitas vidas venham de longe cultuar aqui, porque é uma comunidade da esperança. Marca, Senhor, este lugar com o selo do alto. Nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus continue abençoando. Amém. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só o coração do Senhor. E por mais que as trevas brilhem, Quando e nós nos oramos, querem separar, meus irmãos, extensão disso, sua oferta, nesse momento consagrado, nós vamos cantar para o Senhor.
cada um de vocês. Bom, nós estamos indo agora para o encerramento e nós não podemos dar a palavra ao nosso presidente, nosso presbitério, e também, até porque esta obra também começou primeiramente no seu coração, e nós vamos dar a palavra para ele, e depois eu peço, depois da palavra dele, que ele permaneça aqui ainda, porque eu quero que ele ore pelas nossas vidas, os pastores e esposas aqui da igreja. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os demais membros da Girex que estão presentes a vir aqui também, por favor. O Márcio está aí. Não sei se o Yuri pode vir também. O Yuri não tem como não enxergar, né? Ok. O Márcio é o nosso secretário. Os demais irmãos estão servindo nas suas respectivas igrejas. O pastor falou que eu só tenho mais 40 minutos para falar, então vou ser rápido. Brincadeiras à parte, só quero deixar um texto bem rápido e prometo que não vou demorar, de Atos capítulo 9. Esse texto bateu no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Em toda a região da Judéia, Galileia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte. Crescia em número de pessoas, com a ajuda do Espírito Santo, mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Eu quero fazer uma troca, com todo respeito, eu quero colocar assim: em toda a região, Novo Horizonte, Santa Felicidade, Primeiro IP de Maringá, Presbimar, a igreja estava em paz. Ela crescia cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. São muitas palavras, pastores, realmente a gratidão. E a gratidão, principalmente ao pastor Adilson, ao conselho da primeira igreja, pela boa vontade, pela participação, a diretoria também, a Direx do Presbitério, também por comprar essa obra. E na verdade, assim, o Senhor só colocou no nosso coração, através de uma conversa com o pastor Edson, depois com o pastor Tiago, e Deus foi fazendo todas as costuras e a coisa aconteceu muito tranquilamente. Então, assim, graças ao Senhor, ao Eterno, e a palavra propícia gratidão. Tudo a Ele. Até o tema que o pastor Adilson tem empregado, tudo somente a Jesus. Ele é o autor e consumador da fé, e Ele é o Senhor da igreja. A Ele toda a honra e toda a glória, somente a Ele. Eu quero deixar aqui aos conselhos, principalmente ao conselho que fica aqui, nesse novo tempo que se inicia, nós estendemos, digo ao Márcio aqui também representando a diretoria, nós estamos à disposição, o que precisar, conte conosco. Nós estamos, até o final do ano, nós estamos ainda na diretoria. Haverá uma nova eleição, provavelmente, não sei, haverá uma nova diretoria assumindo aí, mas até o final do ano conte conosco, E estamos à disposição do que precisar, tá bom? Todos os irmãos aí. É isso, pastor, poucas palavras, apenas a nossa destra de comunhão e conte conosco nessa caminhada. Ok, eu peço que o pastor permaneça conosco para orar por nós. Irmãos, queremos encerrar, e aí eu falei com o Tiago, eu acho que era bom a gente encerrar nesse sentido de nós nos colocarmos para que vocês olhem de fato por nossas vidas. Então, assim, não somente a união da igreja, mas é também a união de pastores. Então, nós vamos estar trabalhando juntos. E assim, o pastor Adilson falou um dia na reunião do conselho, ele falou assim: se essa obra queimar no coração de vocês, isso dá certo, professor? E assim, é o que a gente tem sentido, E trabalhamos juntos. E assim, que Deus dê sabedoria sempre para a gente, porque a gente caminhar junto e se ajudar, se servir, um aprender com o outro. Eu digo assim que Jesus, quando ele conviveu com seus discípulos, chegou um momento em que ele olhou para eles e disse assim: não chamo vocês mais de servos,
nós vivemos na vida cristã, todos nós somos servos. Nós estamos para servir um ao outro. Mas à medida que nós vamos servindo ao outro, nós vamos convivendo com o outro, chega aquele momento que nós olhamos um para o outro e dizemos que você não é mais meu servo, ou eu não sou somente seu servo, eu sou seu amigo, você é meu amigo. Nesse tempo que a gente já está convivendo, a gente já está sentindo isso. E que essa amizade possa continuar crescendo. Que nós possamos servir um ao outro, servir a igreja de Jesus para a honra e glória realmente do Senhor. Então eu vou chamar aqui o Tiago e a esposa, nesse momento, para que a Lourdes também como minha esposa, a Rose como esposa do Tiago, para que Deus nos abençoe. Nosso Senhor estava falando esses dias com o Tiago, nosso ministério começa na nossa casa, com a nossa família. Então nossas esposas são fundamentais para as nossas vidas. Você quer falar alguma coisa, Tiago? Ok, pastor, então olha para a gente, depois já pode levar a Eu quero tomar liberdade, eu quero convidar os conselhos, que estão aqui, a vir aqui à frente também, os pastores, todos os pastores presentes, por favor. Todos os pastores, presbíteros aqui, vamos estar junto com os nossos irmãos aqui, vamos orar por eles. Vamos nos colocar de pé, igreja. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar estes irmãos, abençoando este novo começo, declarando este novo começo de fato, agora abençoando a vida destes casais, representando este novo começo da igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, a vida destes teus servos e servas que estão aqui representando, Senhor, a tua igreja. Pai, pedimos graça, unção, direção, forças do Senhor sobre a vida deles. Que essa nova caminhada, Senhor, que eles começam a brilhar nesse momento, seja, Senhor, direcionadas por Ti. E aquilo que o Senhor começou, o Senhor complete para a glória do Teu nome. Que o Senhor esteja dando direção, unção, graça, capacitação do Teu Espírito. Que haja, Senhor, unção sobre a vida deles, Pai, unção dobrada. Pai, que, Senhor, diante das lutas, eles não se dobrem, Senhor, e que eles possam continuar firme, espalhando a Tua verdade, a Tua vontade, Senhor, a Tua palavra neste local. Que esse lugar seja conhecido, Senhor, por um lugar que clama o Teu nome. Abençoamos, Senhor, as esposas, filhos, Senhor, as gerações. Que este lugar seja um lugar de bênção de muitas famílias. Amém. Pai, abençoamos todo o corpo que está aqui reunido, Senhor, todos os membros, Senhor, aqueles que ainda virão aqui, Senhor, e conhecerão o Teu nome. Senhor, desde já, profetizamos isto neste lugar, e serão muitas as pessoas que conhecerão o Teu nome através dos Teus servos e servas. Nós cremos nisso e declaramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Recebeis a bênção, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e que a unção, a companhia do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão e minha irmã, hoje, para todos sempre.